No nosso primeiro estudo sobre conversão, nós citamos alguns exemplos de conversão bíblicas. No segundo estudo, nós comentamos a respeito da conversão e regeneração e da conversão e justificação. E considerando o que já falamos, vamos agora verificar alguns tipos de conversão, conforme a Bíblia nos mostra. Vamos comentar alguns tipos de conversão. Primeiro, a conversão nacional. Conversão nacional. Tanto Israel como outros povos eram convocados por seus líderes e profetas para que se arrependessem de seus pecados e voltassem para Deus. Entre os israelitas são notáveis as conversões de Judá nos dias de Ezequias e de Josias, conforme o registro de 2 Crônicas, capítulo 29 a 31, e também capítulos 34 e 35. Quanto a outros povos, nós podemos considerar extraordinária a experiência dos moradores de Nínive, conforme Jonas capítulo 1, versículo 1 a 3, e Jonas capítulo 3, versos 1 a 10. Mas só Deus pode aquilatar verdadeiramente a profundidade e o efeito, o alcance das conversões nacionais nos indivíduos. Mas, em geral, nós podemos dizer que essas conversões eram superficiais. Quando os líderes religiosos, os profetas piedosos e fiéis eram então substituídos no povo por maus elementos, a maioria acompanhava os maus elementos em seus erros e pecados. Nós não podemos deixar de considerar a conversão nacional. Mas a Bíblia também nos fala da conversão temporária. Interessante, né? Conversão temporária. E essa conversão não inclui mudança de coração. E, portanto, elas são passageiras, são temporárias. Nós encontramos bem descrita na parábola do semeador, registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 20 e 21. E nós queríamos que você ponderasse, analisasse e verificasse os textos que nós estamos citando. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 20 e 21. Também encontramos esta conversão temporária lá nos náufragos, na fé a que Paulo se refere em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 19 e 20. Nos apóstatas, mencionados em Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 6, e também naqueles que o apóstolo João diz que não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. 1 João capítulo 2, versículo 19. Aqui nesses textos citados nós temos tristes exemplos de conversões temporárias, de conversões passageiras. A conversão temporária, portanto, é alguma coisa que é registrada na própria Bíblia. Temos também a conversão repetida, ou conversões repetidas. Trata-se da recuperação de crentes que passaram por fracassos em sua vida cristã. A própria Bíblia dá o nome de conversão a esse tipo de experiência.
mas é evidente que não se refere à conversão verdadeira, definitiva. Não. E nós podemos encontrar pelo menos 2 exemplos no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 32, e também em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. E mais uma vez aqui nós voltamos a afirmar da necessidade de você conferir os textos bíblicos. Quarto tipo de conversão que queremos citar é a conversão verdadeira. Conversão verdadeira. E suas raízes estão na regeneração e resulta de genuína tristeza pelo pecado e confiança na graça misericordiosa de Deus. E o breve catecismo nos traz uma excelente definição de conversão, sem contudo, sem todavia, empregar a palavra conversão. Você que tem o breve catecismo, se tem, pode conferir aí na pergunta 87 do breve catecismo, que diz: arrependimento para a vida é uma graça salvadora para o qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento de seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-o e volta-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Isso é verdadeiramente conversão. E nos dias de hoje, irmãos, temos visto muito pouca verdadeira conversão, onde o pecador tem verdadeiro sentimento de seu pecado, verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da graça, da misericórdia de Deus em Cristo. O pecador que toma ojeriza, tem horror ao seu pecado, abandona o seu pecado, volta-se para Deus, clama a misericórdia de Deus, inteiramente resolvido a ser obediente a Deus e aos ditames de Deus. Nós não temos visto isso, mas segundo a Bíblia, esta é a verdadeira conversão, e você pode verificar isso em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Também lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37. Lucas, capítulo 1, versículo 77 a 79. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 18 e 19. E também no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 18. Portanto, conforme a Bíblia nos fala e nos ensina, nós podemos considerar 4 tipos de conversão. A conversão nacional, a conversão temporária, a conversão repetida e a verdadeira conversão. E a verdadeira conversão. E queremos continuar considerando este assunto tão valioso, tão importante para nós, sobre a conversão. Queremos desafiá-lo a verificar os textos bíblicos e a considerar conosco o próximo ensino, nosso próximo pequeno estudo, que vamos considerar os elementos da conversão. Será que nós temos visto esses elementos da conversão? Quais são esses elementos da conversão? E será que nós os temos visto na nossa própria vida, na nossa própria conversão e na conversão das pessoas nos dias de hoje? Vamos para o próximo estudo sobre os elementos da conversão. Que Deus assim possa nos abençoar para que continuemos
com fundamento bíblico, fundamentados única e exclusivamente na palavra de Deus, continuamos aprendendo a respeito da conversão. Conversão bíblica, conversão ensinada verdadeiramente na palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.